aos profetas de Baal: escolham para vós um dos novilhos e preparai-o primeiro, porque sois muitos. Invocai o nome do vosso Deus, mas não coloquem fogo sobre o sacrifício. E tomando o novilho que se lhes dera, prepararam-no e invocaram o nome de Baal desde a manhã, ou seja, desde as 6 da manhã até o meio-dia. Então foram 6 horas de invocações, flagelação, repetindo, clamando, dizendo: Abba, responde-nos. Porém não houve voz. Ninguém respondeu. E saltavam em volta do altar, pulavam, davam cambalhota, se arrastavam como cobras no chão. Faziam de tudo. Sucedeu o quê? Ao meio-dia, preste atenção nesse detalhe aqui, gente, ó. Ao meio-dia, olha o que diz o texto, olha o que diz o texto. Eliarro zombava deles. Ao meio-dia, Eliarro zombava deles. Vou repetir. Ao meio-dia, Eliarro zombava deles. Esse é um detalhe muito importante. Clamai em vozes mais altas. Vocês estão falando muito baixo. Porque ele é um Deus. Pode ser que esteja falando, né, com alguém e não esteja escutando vocês. Ou que tem alguma coisa para fazer. Ou que intente alguma viagem e está apressado e não está ouvindo vocês falar direito. Talvez até esteja dormindo. Então vocês precisam acordá-lo. Fale mais alto, grite mais alto. Vai, grita, grita. E eles clamavam em altas vozes e conforme o seu costume, se retalhavam com facas e com lancetas até correr o sangue sobre eles. Que coisa terrível. Esses são israelitas. Eles não são de outros povos. Eles não são estrangeiros. Israelitas. Também sucedeu que, passado o meio-dia, profetizaram eles até a hora de oferecer o sacrifício da tarde. Mincha. Que hora é essa? 15 horas. O violão de ouro acertou. Então, por mais... É interessante porque esses horários, eles são exatamente idênticos. Exatamente idênticos. Sem soma de dúvidas, idênticos aos horários da morte do nosso mestre. Porque foi ao meio-dia. Foi ao meio-dia, exatamente ao meio-dia, que os pregos começaram a entrar nas suas mãos. Nesse horário, o povo da terra estava sentado na mesa comendo. É o horário que todo mundo almoça, né, gente? Foi nesse horário, um horário complicado. Olha como os horários foram bem escolhidos pelos cabeças dos sacerdotes. Nesse horário o povo da terra está comendo, dentro de casa comendo. Meio-dia, falou. E qual foi o horário que ele expirou, que o fôlego de vida saiu dele? A hora nona. 9 mais 6, 15. E é exatamente a mincha, o horário em que se queimava incenso e se fazia a oração da tarde. 15 horas. Então foram mais 3 horas. Quanto tempo eles passaram nesse clamor todo? Quanto tempo? Quanto tempo eles passaram nesse clamor todo? Aqui tá melhor, tá? Quanto tempo? Das 6 da manhã às 15 horas? 9 horas. 9 horas, é. Alô, menino. Alô. Porém não houve voz. Ninguém respondeu, nem atendeu. É claro. Só existe um Elohim
em todo o universo. Só tem um. Os outros são todos criações humanas. Eu vou repetir. Só existe um Elohim verdadeiro. O restante, todos, sem exceção, são criações humanas. Pode ter certeza, foi um ser humano que criou. Por exemplo, o ser humano chegou, morreu. Geralmente é quando morre, né? Enquanto está em vida, ninguém... né, Marcos Aurélio? Como você falou ontem do diabo do Nero, que ele até concordou com o Nero. Porque Nero queria ser Deus, mas ele queria viver isso. Só sobrou o pé, né? Porque desde os tempos antigos, é quando morre, que se elogia, que vira bom, que vira um Deus até. Isso foi todo mundo, né, gente? Fizeram até isso com Yeshua. Após a morte dele, que o povo começou a dizer que ele era um Deus. Todos os deuses são criações humanas, com exceção do eterno, único, verdadeiro Israel. Baruch Hashem. Todos. Então Eliarro disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele, e Eliarro reparou o altar do Eterno que havia sido derrubado. Tomou 12 pedras, representam as 12 tribos de Israel, conforme o número das tribos dos filhos de Jacob, ao qual viera a palavra do Eterno, dizendo: Israel será o teu nome. Ele está lembrando disso aqui, porque como o povo estava totalmente retalhado, dividido, e com as pedras edificou o altar em nome do Eterno. Depois fez em redor do altar um rego, em que podiam caber 2 medidas de sementes. Então armou a lenha e dividiu o novilho em pedaços, e pôs sobre a lenha e disse: encham de água aqui 4 cântaros, derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda: fazei-o segunda vez, e o fizeram segunda vez, bote mais água. E de novo disse: fazei pela terceira vez, bote mais água. De maneira que a água corria ao redor do altar, para que não houvesse dúvida que a água viria do certo, não seria um truque. Sucedeu, pois, que sendo já a hora de oferecer o sacrifício da tarde, 15 horas, o profeta Eliarro se chegou e disse: ó Eterno, Elohim de Abraão, de Isaac, de Israel, seja manifestado hoje que tu és o Elohim de Israel, e que eu sou teu servo. Observe mais um detalhe. Qual a necessidade que esse profeta tem de reconhecimento? Para quê ele colocar esse detalhe aqui? E que eu sou teu servo, como se fosse o único servo. Esqueceu que tem mais 100 lá, 50 numa caverna e 50 em outra? Ele ouviu isso, ele sabia disso. Isso não é oculto a ele, essa informação. Esse detalhe é muito importante. Para que as pessoas, para que o ser humano precisa de reconhecimento a todo custo? Esse reconhecimento, gente, tem que ser algo natural. São as pessoas que têm que reconhecer e não a gente fazer as pessoas reconhecerem. O reconhecimento tem que ser único ao Eterno. A honra tem que ser toda dele. Porque nós somos frágeis, fracos, falsos. Nós caímos, nós erramos. Num lance de tempo, numa fração de segundos, quando vem um pensamento ruim, a gente não pode lidar bem com aquilo e fazer algo ruim ali. Somos suscetíveis a erros o tempo inteiro. Por isso, aquele que está em pé tem que estar vigilante para não cair. Para que precisamos a todo custo buscar um reconhecimento? É algo totalmente vão isso aqui, é algo totalmente perigoso, isso é muito perigoso. 2 coisas perigosas aqui: a zombaria dele, por pior que seja aquela prática, aquela religião, não é com zombaria que se resolve. A zombaria causa a ira, causa o fervor, causa o ódio e não traz arrependimento. Zombaria não traz arrependimento. A zombaria não traz a techuvá. Não é através de zombaria que se tem techuvá. Nunca, jamais.
E essa busca incessante. O ser humano é o mesmo. O ser humano é o mesmo, alô. O ser humano é o mesmo. Será que não é assim até os dias de hoje, gente? Essa busca. E aí a gente observa como o nosso mestre Yeshua era diferente. Totalmente diferente de tudo. Por quê? Porque ele nunca buscou reconhecimento. Veja Moshe Rabbeinu. Moshe nunca buscou reconhecimento. Nunca. Ele nunca buscou. Ah, olha, vocês têm que me chamar de Senhor Moshe. Vocês têm que me chamar de meu mestre. As pessoas é que reconheceram nele Moshe Rabbeinu, Moshe nosso mestre. Mas você já viu em algum momento ele dizer, não, vocês têm que me chamar de Moshe Rabbeinu. Não. Qual o título de Moshe? Moshe nem título tinha, você vê que coisa diferente. Aharon tinha um título, ele era o Kohen Hagadol. Mas não foi ele que se intitulou isso, foi o próprio Eterno. Mas Moshe era tão humilde que até o próprio Eterno dizendo, você vai ser o meu profeta. Ele disse, mas eu não sei falar direito. Então eu vou te ajudar, eu vou colocar Aharon como teu intérprete. Você vai ser como se fosse um Elohim, como se fosse um... E ele vai ser o teu profeta, o teu intérprete. Então, entendeu, Moshe? Entendi. Assim tá bom, porque eu não sei falar direito. O ser humano, o verdadeiro servo do Eterno, não busca reconhecimento. Responde-me, Eterno, responde-me para que este povo conheça que tu, ó Eterno, és o Elohim, e que tu fizeste voltar o seu coração. Então caiu o fogo do Eterno e consumiu o holocausto, a oferta, a lenha, as pedras, o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. Foi um fogo abrasador mesmo. Consumidor. Quando o povo viu isto, prostraram-se todos com o rosto em terra e disseram, o Eterno é Elohim, o Eterno é Elohim. E disse-lhe Eliarro, agarrai os profetas de Baal, que nenhum deles escape. Agarraram-nos e Eliarro os fez descer ao ribeiro de Quisson. Esses ribeiros aqui, onde os matou. Então, assim, no local tinha que ter algum tipo de água. A gente vê aqui bastante água aqui, ó. Tinha que ser um local assim, que tivesse ribeiros, córregos. Então disse Eliarro a Ahabe, sobe, come, bebe, porque há ruído de abundante chuva. Ahabe, pois, subiu para comer e beber, mas Eliarro subiu ao cume do Carmelo, inclinando-se por terra, meteu o rosto entre os joelhos e disse a seu moço, sobe agora e olha para a banda do mar. Qual é a banda do mar? Para lá. Exatamente. Olha para a banda do mar. E ele subiu, olhou e disse, não há nada. Então disse Eliarro, volta para lá 7 vezes. Sucedeu que a 7ª vez disse, Mandando para um pouquinho. eis que se levanta Vai para cá, do mar uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Então disse Eliarro, sobe e dize a Ahabe, aparelha-te teu carro e desce, para que a chuva não te impeça. E sucedeu que, em pouco tempo, o céu se enegreceu de nuvens e vento, e caindo uma grande chuva, Ahabe, subindo ao carro, foi para Israel. Esse vale aqui, ó. Esse vale. Gente, essa história, uma história de fé, de confiança, uma história linda, muito conhecida, maravilhosa, que através de um homem, da fé de um homem, da confiança de um homem, 2 grandes milagres aconteceram. Um fogo caiu do céu e consumiu a oferta, e veio chuva a Israel depois de um longo período de tempo sem chuva, seca e fome em geral. Incrível. Mas o que é que vai acontecer com esse mesmo profeta no capítulo 19? Para resumir, vamos resumir agora. No capítulo 19 está escrito, Izevel ordena aos seus soldados, porque não era nem soldado de Ahabe, era soldado de Izevel, alô, que caçem Eliarro aonde estiver
e traga ele morto. E o que é que Eliarro faz? Bom, o cara tinha uma fé inabalável. Ele encarou 850 profetas. Vai ter medo de uma mulher? E o que é que acontece com ele? Alô? Foge. Ele foge e ele não sente aquela mesma fé e confiança que ele tinha quando encarou os 850 aqui. Porque o que é que o Eterno faz? O Eterno se afasta um pouco dele e deixa ele só, para ele ver que na verdade tudo aconteceu, não foi pura e exclusivamente por ele. Tudo aconteceu para que o Eterno fosse glorificado e para que o povo visse que o Eterno realmente é. Esse foi o objetivo, e não para que ele fosse reconhecido como profeta. Ele fica com o mesmo sentimento daqueles outros que estavam escondidos, né? Exatamente. Mesma coisa. Lembra, Marco, que ele deve ter pensado, não, é só eu que sou profeta, porque os outros se esconderam com medo. E agora vai acontecer com ele. Ele vai ficar com medo, depressivo, e vai fugir para onde? Ele sai daqui e vai em direção ao sul. Vai em direção ao sul, para o Har Sinai, para o Monte Sinai. E lá o Eterno vai falar com ele. E o que é que o Eterno vai dizer para ele? Eliarro, por que você fugiu? Eterno, eu tive medo. E tu não estiveste comigo, tu não me protegeu? Aí, só tem eu de profeta. Eu sou o único de Israel. Aí o que é que o Eterno diz? Alô, quem disse que só tem você? Né? Porque eu separei para mim, hein, homens, profetas, servos, que nunca se dobraram os joelhos e nunca beijaram Baal, e nunca se dobraram os joelhos para ele. 7.000, não foi, mano? 7.000, não é só 100 não, 7.000. E tu dizes que só tem tu? Eu não quero acreditar. Você vê a arrogância humana. E aí como é que termina tudo isso? Como é que termina toda essa história? A partir desse momento, gente, Eliarro já não é mais o profeta. Porque a única coisa que Eliarro vai fazer agora é colocar alguém no seu lugar. Elisha. A última missão dele é essa. Colocar uma outra pessoa no seu lugar. Você pode me dizer que é uma coincidência ele terminar o seu ministério de profeta exatamente depois deste caso. Mas não é uma coincidência. É porque quando o ser humano imagina que tudo acontece porque ele está ali, porque só ele está ali, é aí que acabou. Porque poderia ter acontecido com qualquer um dos 7.000. Qualquer um deles. Porque não foi pelos méritos dele. Sim. Não é pelos nossos méritos. É pelo... Que música boa para você tocar, subir, né? The Best. E The Best só tem um, que é o Eterno. Sim. Que quem ensinou isso pra gente? Yeshua. Bom realmente só tem um. O Eterno. Contextualizando, tá tocando aqui Tina Turner. The Best. The Best. Vamos, gente. Shalom, shalom, menino. Shalom, shalom. Maravilhoso.